né? Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu e aprendei porque sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo e o meu fardo é leve. Amém? Muitos usam esse texto para cultos evangelísticos, né? Já viram gente usar esse texto para conversão, pregação, culto na praça, no metrô, não é isso? E a gente precisa entender, né, qual é o primeiro objetivo desse texto, dessas palavras de Jesus. Então ele está dizendo, primeiro é um convite, não é? Vinde a... É um convite pessoal, ele está chamando para si. Vinde a mim. Quando ele faz esse convite, vinde a mim, ele está assumindo a total responsabilidade do que ele propõe fazer. Então ele está falando, vinde a mim. Aí ele fala, vinde a mim todos. Bênção? Estão entendendo? Olha aí. Vinde a mim todos. Ele está chamando todos para ele. Uai, não está escrito aí? Vinde a mim todos. Mas as igrejas não gostam de reduzir esse todos. A igreja gosta de ampliar o todos. Não é verdade? As teologias também gostam muito disso, né? Vinde a mim todos. Todos. Só que nesse texto aí, na narrativa bíblica, Jesus não está chamando todos. Olha o que ele diz aí na frente do todos. Todos os que estão e sobrecarregados. Então ele só está chamando quem está cansado e Vou repetir. Quem Jesus chama para ir até ele. Todos os homens? Todas as pessoas? Então por que você fica falando isso? Melhora, aprimora, conserta, só fala aquilo que a Bíblia diz. Não fale o que a Bíblia não diz. E se você já falou o que a Bíblia não diz, pede perdão. Pede perdão. Quantas vezes você pegou esse texto e pensou que o convite é para todos? E o convite é para um grupo específico. Quem é o grupo específico? Gente cansada e sobrecarregada. Estes ele chama. Para quem? Para si mesmo. Vem para mim. Outra informação desse texto. Eu gosto de estudar a Bíblia. É que ele diz assim, olha só, a Bíblia está trazendo para nós uma revelação maravilhosa. Ele está dizendo que todos os cansados e sobrecarregados têm uma saída. Tem uma luz no fim do túnel. Quem é? Jesus. Que bênção, hein? Vinde a mim todos os vitoriosos. Vinde a mim todos os prósperos. Mas a igreja não está dizendo isso? Que Jesus chama os prósperos, os vitoriosos? Não, isso é o final do processo. Aqui ele está dizendo, venha a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Bênção. Aí você tem que fazer perguntas ao texto, para entender o texto. Quem são, que tipo de cansaço e sobrecarga está cansando e sobrecarregando alguém que combina com o convite de Jesus? Jesus está falando, venha a mim os que estão cansados e sobrecarregados.
Ele está chamando gente que está cansada e sobrecarregada de carregar um saco de cimento? Um saco de batata? Por que que não pode ser isso? Não combina com a missão dele. Ele não veio para carregar saco de batata de ninguém. E Jesus não veio chamar ninguém que está cansado fisicamente para ir até ele, para ele aliviar essa pessoa do seu cansaço físico. Não combina com a missão dele, ele não tinha estrutura física para fazer isso, não era a missão dele, então você descarta, você tira essa possibilidade. Então, se não é algo material e físico que cansa e sobrecarrega alguém, porque isso não combina com a missão de Jesus, então o que é que cansa e sobrecarrega uma pessoa e que só Jesus pode aliviá-la e que, portanto, combina com a missão dele? O pecado. Verdade ou mentira? Verdade. Então ele está chamando quem está cansado com o pecado e sobrecarregado com o pecado para ir até ele, porque ele vai aliviar. Combina com a missão dele? Combina. Ele pode e tem autoridade de fazer esse convite? Tem. Ele pode chamar essas pessoas para si? Pode. Então ele está chamando quem? Quem está cansado e sobrecarregado espiritualmente com o pecado, porque ele pode espiritualmente resolver esse problema para sempre. Por isso ele chama estas pessoas, e somente essas pessoas para si. Vem a mim, e eu vou aliviar vocês. É missão dele? É. Ele pode? Pode. Combina? Combina. Estão entendendo ou não? Aí vem uma outra pergunta teológica. E como vocês comeram massa hoje, né, o metabolismo de vocês agora está vibrando. Então vocês vão responder rapidinho. Eu estou olhando a cara de vocês aqui, já estou vendo até a resposta antecipada. Se é o pecado que cansa e sobrecarrega uma pessoa e que combina com a missão de Jesus, só ele pode aliviar pessoas desta carga e sobrecarga, desse cansaço e dessa sobrecarga. Quem é, então, que verdadeiramente se cansa e se sobrecarrega com o pecado? É uma pessoa que nasceu de novo e foi regenerada e tem o Espírito Santo dentro dela, ou é um pagão, é uma pessoa que ainda não nasceu de novo, está morta nos seus delitos e pecados e vive pecando. Portanto, só este que está em pecado verdadeiramente que se cansa e que se sobrecarrega com o pecado. O que vocês acham? Quem é que se cansa com o pecado? Um crente ou um não crente? Eu vou dar mais uma chance. Todos, os dois. Quem nasceu de novo. Pecado é uma coisa espiritual, não é? E a Bíblia diz que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente, e as coisas naturais, naturalmente. Então, no reino de Deus, no mundo espiritual, quem é que verdadeiramente pode se cansar e se sobrecarregar com o pecado? A ponto de conseguir ouvir o convite de Jesus e ir até ele para buscar alívio. É quem já está vivo espiritualmente. Uma pessoa morta espiritualmente que ainda não consegue ouvir o convite de Jesus, não discerne, nem se cansa, nem se sobrecarrega com o pecado, não vai até ele. Mas quem ouve é porque já responde a algo espiritual. E se responde a algo espiritual, vai até Jesus. Correto? E aí, estando em Cristo, recebe alívio. Porque ele veio para aliviar. E ele pode aliviar. Mas aí, na narrativa bíblica de Mateus 11, está escrito assim, ó.
ele diz assim, vinde até mim e eu vos aliviarei. Correto? Aí ele vem com uma situação seguinte, como é que ele alivia quem vai a ele cansado e sobrecarregado com o pecado? Como é que ele alivia essa pessoa? Colocando sobre ela jugo. Mas é ele que coloca ou é a pessoa que tem que tomar o jugo? Tomai. Tem que ter responsabilidade de querer o jugo. Então, como é que ele faz? Ele te alivia, tirando o peso e a sobrecarga do pecado e te deixa sem peso e sem sobrecarga, livre, leve e solto? Não. Quem faz isso? Quem tenta fazer isso? O yoga. Né? O yoga faz isso. As pessoas pensam que elas são verdadeiramente livres e aliviadas quando elas não sentem peso nenhum sobre elas. No reino de Deus, nenhum de nós fica sem nada sobre nós. No reino de Deus, ele tira um peso e põe outro. Ele tira o peso do pecado da sua vida, mas põe sobre você o quê? O jugo. Uau! O que é o jugo? A vontade dele. Então ele faz assim, ó, ele tira o peso do pecado e põe, tomai sobre vós o meu jugo, põe aí sobre vocês o meu jugo. É assim que você encontra alívio. O que te alivia, de acordo com o ensino da Bíblia? O jugo do Senhor. Aí ele diz, porque o meu jugo é e o meu fardo é leve. Qualquer peso que Jesus colocar sobre você no lugar do seu pecado, para você é leve. Para você é suave. Está entendendo? O que pesa é o pecado. Se o pecado for tirado e Jesus colocar o jugo dele, é leve. E aí eu fico admirado de crente dizer assim, né? Olha só o que eu vou dizer. Eu perdoo tudo, menos isso. Ah, esse perdão só Deus pode fazer. Tem gente que ainda fala assim, eu sou humano e Deus sabe que eu não dou conta disso. Isso para mim é por demais pesado. Gente, vocês estão prestando atenção aqui ou vocês estão prestando atenção ali ou acolá? Gente, qualquer peso de pecado que sai de nós e o jugo de Jesus que vem sobre nós é leve. Por isso não tem pecado que você não possa perdoar. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí ele se define, no define, ele diz, porque sou manso e humilde. Então, nesse texto, ele está falando da canga, né, do arado. Ele é o boi bravo, ele é o boi manso e nós somos o boi bravo. E a canga é para bois, não põe lobo nela, não. Canga não serve para lobo. Canga serve para boi. Ele está dizendo, eu sou manso e o jugo é dele. A canga é dele. Então ele está dizendo, põe essa canga, põe o meu jugo sobre vocês. Porque eu sou o boi manso. E você que vai receber a canga e precisa da canga, da minha canga, do meu jugo, você é o boi bravo. Então ele quer andar com você. Ele é o boi manso e você é o boi. E sobre vocês dois vem o jugo dele, a canga dele. Aí ele quer andar com você. Isso se chama discipulado. Andar com ele.
Você tem algum jugo seu para pôr sobre alguém com quem você anda? Não. O jugo é só dele. A canga é dele. E ele quer andar com a gente. Olha aqui que eu falei, relacionamento. É isso que enche a terra da sua glória. Você precisa andar com gente. Andar de qualquer forma? Não. Debaixo do jugo, do ensino, da vontade do Senhor. Amém? Está entendendo o que Ele quer de você? Então, vem cá vocês dois aqui, fiquem em pé aqui. E olha para lá. Ela é bonita e ele tem saúde. Né? Deus é bom. Né? Então, o que o Senhor está dizendo é o seguinte. Né? Ela aqui é o boi manso e ele é o boi bravo. Ela, por ser o boi manso, ela entrou pela porta e foi salva. Entrou e saiu para achar pastagem. E ela entende que foi enviada como cordeiro para o meio dos lobos. Então ela, como cordeiro, sendo ela o boi manso, porque já foi alcançada, discipulada, atendeu ao convite de Jesus, estava cansada e sobrecarregada com o pecado, ouviu o convite, foi até Jesus, Jesus a aliviou, a libertou, a salvou, e Jesus colocou o jugo dele sobre ela. Um dia ela era boi bravo, mas o Senhor a transformou em boi manso porque ela andou com Jesus, correto? Então agora ela está no meio dos lobos. Foi buscar quem? Ovelhas perdidas no meio dos lobos. Aí, o que acontece? Ela encontrou com este e começou a andar com ele. Aí, o que acontece no mundo espiritual? Vem Jesus e coloca sobre os dois o jugo dele, a canga. Isso. Aí agora os dois vão andar juntos. Tá certo? A canga é do Senhor. E nesta canga está a vontade do Senhor. Correto? E por que Jesus vem com a canga e coloca sobre esses dois? Porque a Bíblia diz, onde houver dois ou aí ele se faz tonhonhon. Olha aí. Está vendo por que você precisa de gente para que a terra fique cheia da glória dele? Porque você precisa de gente para andar, para que o jugo do Senhor venha sobre os dois, correto? Estão entendendo? Quando você põe um boi bravo para andar com um boi manso no início do processo, no arado, o que acontece? O boi bravo pensa que é a última bolacha Mabel, né, do pacote, e o boi bravo aqui pensa que já conhece tudo, eu é que mando. E aí o que o boi bravo faz com o boi manso? Puxa o boi manso. Cria trabalho e dificuldade para o boi manso. Mas o boi manso, por ser manso, e por já ser cordeiro, e ele sabe que, como ovelha, está sendo levado para o dia todo, o tempo todo, e ele está negando a si mesmo, abrindo mão da sua vontade. Está entendendo? Ele simplesmente deixa, sem se contaminar, mas ele não desiste do boi bravo, deixa o boi bravo pensar que é ele que está mandando. Aí o bestinho aqui fica iludido, mas o boi manso está centrado, é a glória de Deus. Eu tenho que andar com essa pessoa para que a glória de Deus encha a terra. Yes! Vai chegar um tempo que a persistência do boi manso com o boi bravo vai perder força, vai perder o rumo, vai se render e vai se entregar.
Aí o boi manso vai começar a puxar o boi bravo para onde o boi manso acredita que é o caminho. Está entendendo? Aí é o seguinte, presta atenção. Nesse andar, nesse relacionamento, qual desses dois aqui tem a primeira responsabilidade de ser o mais santo, o mais reto, o mais humilde, o mais justo, o mais perdoador, o mais conhecedor da vontade de Deus? Qual desses dois tem essa primeira responsabilidade? O boi manso. Quem é que tem que ser mais santo com a sua sexualidade? Boi manso. Quem é que tem que ser o mais sábio administrador do seu dinheiro, do seu tempo, da sua saúde, dos seus recursos e da sua história? O boi manso. Quem tem que ser desses dois o que melhor trata a sua esposa, o seu marido, a sua casa, a sua família e os seus filhos, dentre esses dois? Esse. Uau! E este boi manso aqui, ó, quando vê os pecados desse boi bravo, esse boi manso nunca vai meter o dedo na cara dele e falar: você é safado, sem vergonha, você tem que largar isso, larga esse negócio, muda de vida, seu safado, para de pecar, larga esse vício, larga... Nada. Esse aqui vai ver como este aqui, o boi manso, lida com o seu corpo, com o seu pecado, com as suas crises, com as suas lutas. E isso vai constranger o boi bravo, vai envergonhar o boi bravo, e o boi bravo vai querer seguir o exemplo do boi manso. E quando isso acontece? Na caminhada. Relacionamento. Andando junto. Sem precisar. Lembra que ela é ovelha preparada para o matadouro. E como é que Isaías fala que Cristo, sendo ele a ovelha preparada para o matadouro, como é que ele se comportou? Sem falar palavra alguma. Mudo. Estão entendendo? Vai chegar um tempo que o boi bravo vai acostumar tanto com o boi manso, com a vida, com os valores dela, com a visão dela, com a perseverança dela, com a fé dela, com a paixão dela, com a obediência dela, com o zelo dela, com o conhecimento da palavra de Deus, com a obediência à vontade de Deus. Esse boi bravo vai acostumar tanto com isso, ver isso pelo relacionamento e pelo jugo do Senhor que está entre os dois, que esse aqui daqui a pouco vai ser boi manso. Aí, quando tem... Gente, canga nunca foi feita para dois bois mansos. Canga só tem função de canga quando um ainda é bravo. Porque enquanto ele for bravo, ele tem que aprender do boi manso. Por isso Jesus dizia: aprendei de mim. Mas na hora que o boi bravo já não é mais boi bravo, aí o Senhor chega e diz assim: bem, agora vocês dois já são mansos, então você vai procurar um outro boi bravo e você vai buscar outro boi bravo. Pode sentar os dois, muito obrigado. Estão entendendo? Então, quando você decide andar com propósito ao lado de alguém, que é o boi bravo, você pode ter total certeza, fé e convicção de que o jugo do Senhor vem sobre vocês. Vou repetir. Quando você decidir andar com alguém, sendo você o boi manso, e desenvolver relacionamento com essa pessoa com propósito, tenha certeza, não duvide que o Senhor estará entre vocês. E Ele vai estar com o jugo dele entre vocês. Para quê? Para que você seja o boi manso. E o boi bravo aprenda com você. Amém? Está entendendo?
E aí, você já tem o seu boi bravo? Você tem que achar o seu boi bravo. E quando você andar com alguém, seja o boi manso. Seja o boi manso. O que significa ser o boi manso? Ser um banana. Está preparado para morrer. Sua vontade morre, sua agenda morre. Tudo morre por amor ao boi bravo, com quem você decidiu andar. E que o seu propósito é vê-lo transformado de boi bravo em boi manso. Vale a pena ou não você ser um banana? Sim. Vale. De escolher, de decidir, faz parte. A sua responsabilidade não é ignorada, não. O Senhor vai te fazer. Lembra que ele diz aí, tomai sobre vocês. É imperativo, você tem que querer. Aprender, tem que querer aprender. Senão, como é que você vai ser boi manso na vida de alguém? Está vendo como é jóia a Bíblia? Esse texto está falando de uma linguagem agrária. O Senhor está dizendo, olha, eu sou o boi manso. A versão diz assim, deixem que eu lhes ensine. Deixa, tem que deixar, senão não aprende nunca. Amém? Estão entendendo? Valeu a pena você vir aqui hoje à noite? Benção, não é? Por que você tem que andar com alguém? Para encher a terra da glória do Senhor. Aí ele te ensina como andar. Como é que é esse processo? É por meio de canga, jugo. Jugo é o recurso que ele deixou, porque ele foi embora, não foi? Ele morreu, ressuscitou. Lá em Mateus 28 ele diz, todo o poder e autoridade me foi dado no céu e na terra, ide, portanto, ou a melhor tradução para o ide lá é tendo andado, tendo caminhado, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, lá em Mateus 28, é uma transferência de canga. Né? Ou seja, ele está saindo como boi manso e agora ele está deixando os discípulos dele como sendo os bois mansos que devem ir por toda a terra e fazer discípulos. Mas a canga é dele. E quando é que essa canga se faz presente na nossa vida? Quando a gente decide andar com gente. Uau! Deixa só um momento aqui, Paulo, para eu não perder aqui, porque eu comi espaguete, né? Então, se você não andar, se você não mover, se você não se relacionar com gente, você nunca mais, nunca mais, nunca mesmo vai desfrutar nessa terra do jugo do Senhor. Porque só desfruta do jugo quem decide andar com alguém. Principalmente por esses movimentos de células e tantas outras coisas, só que essa figura de discipulador não existe. Essa figura de discipulador, ela não existe entre os discípulos de Jesus. Não é algo nós que estamos ensinando através das nossas palavras. O discipulador ensina com as suas palavras. Isso foi o que Jesus fez. Não somos nós que fazemos. Então essa ideia precisa ser desconstruída. É o peripateio. Isso. Caminhando, andando. A gente não ensina com o que a gente tem, mas ensina com o que Ele nos deu. Isso. E até em silêncio. E com o que somos. Exatamente, com a vida. Com a vida. Com a vida. Por isso que né, um dos sonhos da Igreja Remide é discipulando com a vida. Amém? Estão entendendo? Quem está aqui presente, levanta a mão aí. Benção. Agora estão, né? Benção.
Né? Tem alguém que não está aqui? Né? Vem. Bênção. Estão entendendo? Posso ir para o outro texto ou esse... Tem mais alguma coisa aí? Ficou claro aí? Bênção. Entendeu o que é discipulado na perspectiva da Bíblia aí? Bênção. Discipulado não é uma sala na igreja com classe de catecúmenos. Discipulado não é isso, não. Isso aí é uma invenção das igrejas aí. É talvez uma salinha para curso bíblico, doutrinário, aí você pode chamar isso disso aí. Mas não pode chamar uma classe dessa de classe de discipulado. Tem nada a ver. Discipulado é andar com gente. E andar com propósito, sendo você o boi manso. Quem tem que ser mais santo, quem não pode pecar enquanto anda com alguém, é você, que é o boi manso. E não mexa no pecado do boi bravo. Deixa o boi bravo responder pelo seu pecado diante do Senhor. Você não é acusador. Você é alguém que está ali para encher aquele espaço e esse relacionamento da glória de Deus. Ah, você está bebendo. Né? Aí eu vou... Não, enquanto você estiver comigo, você não bebe, viu? Ah, enquanto você estiver fumando, andando comigo, não fuma, viu? O Davi e a Ivone conhecem um rapaz lá na Califórnia, né? Não vou falar o nome dele, não. Mas quando eu cheguei lá em 91, ele era da igreja do Davi e da Ivone, lá na Califórnia, em São Francisco. E eu cheguei lá com a Rose e fui ajudar na igreja deles lá. E esse rapaz gostou de mim, se identificou comigo e grudou em mim. E ele falou, eu quero andar com você. Aí eu falei, então vamos andar. Ele passava lá na casa da Ivone, me pegava, a Rose ficava, eu saía com ele e a gente ficava andando lá em São Francisco, e ele conversando comigo, perguntando, e eu andando com ele. Aí veio Jesus e pôs o jugo, a canga. Ele foi o meu boi bravo lá. E eu lembro que eu terminava de pregar lá na igreja da Ivone, né? E naquela época eu era crente, usava paletó, gravata, né? Me sentia um crentão, né? Assim, esse negócio é interessante, né? Um paletózinho, uma gravata, né? Agora eu, né, perdi, né? Bagunçou tudo, né? Aí eu lembro que terminava o culto, né? Assim, terminava a pregação e tal, eu ia para a porta, né, ali, e ele me chamava e tudo, aí ele, vamos conversar ali fora, aí eu ia. Aí ele tirava a carteira de cigarrão, punha o cigarrão e o safado ainda girava na minha cara, né? Eu conversando, aí eu mudava de posição, né? Mas sem repreendê-lo, né? E deixava ele fumar, e ele fumava e falava e tudo. Mas foram 6 meses lá com ele desse jeito, né? E no final desses 6 meses ele já não estava mais fumando, pelo menos na minha frente, né? E tudo. E muita sede da palavra, e eu falando do reino, discipulando ele ali no que eu podia. E chegou o dia de eu ir embora para a África. E aí eu me despedi dele. Falei, olha, eu estou indo, Deus te abençoe, vai chegar um outro pastor aí, né? E gruda nesse pastor, aprenda com ele, estude a Bíblia com ele, cresça e tudo, né? Mas eu não conheço outro pastor, mas se porventura ele quiser tirar de você o que não precisa tirar, e se ele exigir que você abandone determinadas coisas para ele poder te ensinar a palavra de Deus, mexe com isso não, ignora isso, né? Ele ficou meio assim sem entender, mas, né, fui embora. Aí ele, não, fica firme, eu vou ficar firme, não se preocupa não. O que eu aprendi com você eu vou manter e não vou negociar não. Tá bom, benção. Oramos e fomos embora para a África. Passado alguns meses ele me telefona lá na África. Aí quando eu atendi o telefone, porque eu disse para ele o seguinte, cara, você é uma ovelha que você não precisa abandonar muita coisa de onde você veio, porque o Senhor pode usar isso
na sua vida para fazer você voltar lá para o meio dos lobos, para achar a pastagem e tirar as ovelhas perdidas que estão nas ruas. E eu falei para ele, você é alguém que é maior do que o templo. Nunca se conforme em ficar dentro de um templo. Seja maior, porque o teu Senhor disse que ele era maior do que o templo e um templo não cabia a ele. Então, se você é discípulo dele, siga esse exemplo. Nunca fique do tamanho de um templo e nunca caiba dentro de um templo. Foi o que eu disse para ele. E fui embora para a África, e passado um tempo, ele me liga, e quando eu atendi o telefone lá na África, ele falou assim, ô, pastor Labieno, a paz do Senhor. Quando ele falou isso, eu falei assim, xiii, barganhou. Aí ele, que? Explica. Eu falei, cara, você deu o que não precisava dar. Aí ele, explica melhor. Eu falei assim, com certeza foi tirado de você o que não precisava ser tirado. E o que prometeu te dar nunca foi dado, não é verdade? Ele, como assim? Eu falei, conta a sua história. Aí ele contou que o pastor chegou e ele falou, pastor, eu estava estudando a Bíblia com o pastor Labieno e agora o senhor chegou e eu quero que o senhor me ensine, continue me dando Bíblia, porque eu estou acostumado agora a querer palavra, e eu aprendi com o pastor Labieno e quero que o senhor me ensine, continue me ensinando. Aí o pastor falou para ele assim, tá bom, mas para eu estudar com você, você tem que me dar o seu brinco, seu cigarro e eu sei lá o que mais. E mudar a maneira de você falar, isso não é de Deus, de vestir, mexer no cabelo, sei lá, o seu jeito, o seu estereótipo, você tem que pôr aqui na minha mão. Se você pôr aqui, eu te ensino a palavra de Deus. Aí, quando ele falou isso no telefone, eu falei assim, e você pôs na mão dele? Ele falou assim, pus. Eu falei, e ele não fez nadinha do que ele disse que ia te fazer, não é verdade? Ele diz, é verdade. Está entendendo? Isso não é discipulado. Discipulado é você andar com alguém e deixar essa pessoa ver como você trata o seu dinheiro, como você lida com o seu pecado, como você lida com o seu Senhor, com a sua esposa, com a sua família, com as pessoas, com seus inimigos. E ele vai aprender isso. Ele vai ficar com vergonha do pecado dele, das besteiras deles, e deixa ele resolver. Ele é que tira, se precisar tirar, ele é que tira, por vontade dele. Você não precisa pedir, tira, larga, para. Está entendendo? Ou não? Vou contar uma coisa para escandalizar o povo. Quando eu era há poucos dias atrás, quando eu era mais jovem, tinha um rapaz lá na nossa igreja que comecei a andar com ele e ele bebia muito até cair, ia para cadeia, não via nada. E quando ele começou a andar comigo, eu com ele, ele chegou lá um dia na minha casa com aquela sede de beber, queria beber. Eu falei, vamos ali no bar, ué. Ele, pra quê? Vamos lá. Chegou lá, falei, põe uma dose para esse rapaz aí. E o cara pôs a dose, ele, como assim? Como você vai estar me pagando pinga? Eu falei, ué, você não quer beber? Bebe comigo, que eu não vou beber, mas eu tô olhando você beber. Mas por quê? Você quer beber até cair? Não, então bebe e vamos embora. Ele bebeu, foi embora. Toda vez que queria beber, ia lá para casa. Foi passando um tempo e ele não bebia mais. Hoje é um boi manso. Joia. Mas tem gente aqui que não aprova, não. Tem gente aqui que fala... exato. Vocês estão entendendo? Amém? Estão entendendo? Funciona. Foi assim que Jesus fez. Os apóstolos entenderam e a gente pode entender isso. Você não é o responsável pelos pecados das pessoas com as quais você anda. Você é responsável pelos seus pecados.
Por isso, quando você estiver andando com alguém, não mete o dedo na cara de ninguém, não acusa ninguém. Você não foi colocado para andar ao lado de alguém, para mexer no pecado de alguém. Quem é a única pessoa autorizada por Deus no céu e na terra para mexer com o pecado de qualquer pessoa? Yes! Discipulado não é você consertar pecado de ninguém. Se você ficar com esse ônus, você vai se arrebentar. Quem chamou "vinde a mim" foi Jesus. Você nunca pode usar o mesmo convite de Jesus para ninguém. Você não pode chegar para ninguém, Roseli, e falar "vinde a mim, que eu vou resolver seus problemas e aliviar você, meu irmão". Não. O único que recebeu de Deus permissão, obrigado, meu irmão, autoridade para fazer isso foi Jesus de Nazaré. E sabe por que que você pode andar com alguém, um boi bravo que está cheio de pecado e bagunça? Qual é a garantia de você andar com ele e as coisas darem certo? Por causa do jugo do Senhor. É o jugo do Senhor que está com você e a pessoa com quem você anda que vai operar, tratar, resolver, confrontar o pecado da pessoa com quem você anda. Mas você, baixa o facho. Não se banca de santão, de você tem que largar isso. Você tem uma semana para orar e você ensina ele a orar aquelas orações mais doidas, né, para resistir ao pecado. E como é que fala? Eu amarro o pecado e sei lá o que mais você faz com o pecado. Eu determino que esse pecado não mais vai te dominar. E para com isso. Só anda. Só obedece. Como diz o Paulo, só ama. E o discipulado vai dar certo. Aquele boi bravo vai ser boi manso. Amém? Se você já fez o errado, pede perdão. Se você já estragou a vida de bois bravos que andaram com você, pede perdão, meu irmão. Não é porque você perdeu uma grande oportunidade de ser o boi manso. Amém? Agora vamos para o segundo texto. Tito, capítulo 1. Tito, está na Bíblia, gente. Viu? Vai procurando. Começa lá em Gênesis, né? Que você chega lá em Tito. Não, é mais divertido, né? É mais emocionante. Tito, vamos lá. Oi, quem vai ler? Eu vou aqui para o fundão, porque eu estou sentindo que no fundão aqui tem um bando de gente que está meio, sei lá, entende? Quem vai ler tem Né? microfone, hein? Estou vendo aqui a carinha de um pessoal aqui, ó. Esse é João. Tito, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? Alexandre, você está acordado? Oi. Benção. Tito 1. Quem tem Bíblia aí, é crente, leia. Pode ler? Pode. É 1:1. 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Continue. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Continue. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Muito bem. Então, para concluir, né, esse outro texto, fazendo as conexões com o que a gente falou de manhã, com Mateus 11 que a gente falou agora. Então, onde entra esse texto aí? Paulo está dizendo assim que ele é apóstolo, né, servo de Deus e apóstolo, né, do Senhor Jesus Cristo, e que ele entende que o propósito de Deus para a vocação dele, para a vida dele, para a história dele, né, era fazer com que ele promovesse a fé que é dos
eleitos. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, né? Que Deus prometeu, né? E que agora, em tempos devidos, fez isso acontecer. Correto? Então eu quero trabalhar 2 valores que Paulo está dizendo aí, que a gente precisa entender, que são necessários para que a terra fique cheia da glória de Deus. E que Paulo traz para nós aí nesse texto. Então, ele diz assim, que ele, e consequentemente nós, né, porque muito do que Paulo fala que foi para ele, e como os autores bíblicos também falam que são para eles, são para todos nós, né, para os cristãos. Então Paulo está dizendo que ele foi escolhido por Deus, chamado por Deus, vocacionado por Deus, para fazer o quê? Promover a fé. Mas que fé? Dos eleitos. Acho que você não está entendendo. Você foi salvo, escolhido para promover. O que significa promover? Desenvolver, fazer conhecido, fazer chegar lá, aonde precisa chegar. Para promover o quê? A fé. Mas fé de quem? Dos eleitos. Por que você vai querer perder tempo em promover fé que não é dos eleitos? Estão entendendo ou não? Tem fé que é dos eleitos. Então, o que você tem que fazer nessa vida como crente? Até a volta de Cristo ou até você morrer? Promover a fé que é dos... Você tem que fazer isso aonde? No Brasil, Moçambique, Índia. Por que o Paulo e a Janaína estão indo para a Índia? O que vocês vão fazer lá na Índia? Promover a fé dos eleitos. Que estão aonde? Na Índia. Que a Ivone e o Davi estão fazendo, a Luzirene, o Carlos, a Nicinha, né, o Labiene, a Rose foram fazer lá em Moçambique. Promover a fé que é dos eleitos. E que estão aonde? No meio dos lobos lá em Moçambique. Uau! Você tem outro projeto de vida? Não. Você foi salva para quê? Para que você foi salvo? Promover a fé dos eleitos. Está vendo, Sheila? Por que nós estamos aqui? Por que a gente espalha igreja por esse mundão todo? O que essas igrejas têm que fazer? Aonde elas estão sendo plantadas? Lá na cabeça do velho. Para que está aquele trabalho lá, aquela situação lá? Para quê? Uau! Alguém aqui já fez oração ao Senhor e na sua oração você agradeceu a Deus por ter sido chamado para promover a fé que é dos eleitos? Quantos anos de crente você tem? Em algum momento de vida cristã você orou agradecendo, Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou, me redimiu, me justificou, me deu graça para eu promover a fé que é dos eleitos. Já orou assim? Nunca. Nunca. Isso faz parte das suas orações? Não. Já pensou? Como você ora mal? Agora, quantas vezes você já orou pedindo bênção, saúde? Não é verdade? E você já orou para promover a fé dos eleitos? Nada. Está vendo como nós não prestamos? E o que eu fico chateado é que você não presta, não sabe orar, faz tudo errado e fica brigando com outras pessoas quando elas puxam a sua orelha. Como se você soubesse e fosse... Você não é nada, você só faz porcaria e não sabe orar do jeito que precisa. Você está nesse mundo perdidinho. Tem crente pensando que foi salvo para ser próspero. Tem gente
que pensa que Jesus salvou porque te ama demais. E tem gente aqui nesse mundo fazendo projetos, e esses projetos que eles fazem não tem nada, mais nada a ver com a promoção da fé dos eleitos. Ainda fica pedindo oração e recursos para esses projetos. E tem bestas que ainda dão. Uau! Meu irmão, ver a terra cheia da glória de Deus, que é o projeto de Deus, é fazer com que a fé, é fazer que a fé dos eleitos aconteça. Deus quer que todos os eleitos sejam salvos. E eu fui salvo para entrar nesse projeto. Eu casei com a Rose e ela sabia que eu falei, quando eu convidei a Rose para casar, né, e eu vou te dar uma dica aqui, quando você vai pedir alguém em casamento, leva para a pamonharia e mete pamonha na bichinha. Eu levei a Rose para a pamonha e dei pamonha para a bichinha. Ela comeu uma, eu falei, não, mais uma. Comeu duas, e eu falei, não, mais uma. 3 pamonhas. Quando a bichinha... Ixi, a bichinha comeu 3 pamonhas. Quando eu vi que o zoinho dela estava assim já, de 3 pamonhas, aí eu falei, ó, você vai casar comigo, eu vou ser pai dos seus filhos e nós vamos para a África. Pronto, a bichinha aceitou na hora, né? Tá entendendo? É, pamonha. E a resposta foi sim, né? Isso, sim. Olha a cara da... Tá entendendo? É assim, pamonha. Ele tá com o microfone na mão, ele que Isso. Benção. Você não está promovendo a fé da Rosa. Então, Deus veio ao mundo, se encarnou, cheio de graça e de verdade, para promover a fé dos eleitos. E Jesus fez isso. E deixou para nós. Ó, agora é vocês que vão fazer isso. Ele veio cheio de graça e de verdade. Para o quê? Promover a fé dos eleitos. Quem são estes? Os que o Pai deu para ele. E Jesus veio ao mundo para estes. Por estes ele orou, por estes ele se santificou, por estes ele chamou e separou a gente para falar assim, agora vocês vão buscar os bois bravos. Não lobos, mas bois bravos. Quem são os bois bravos? Os eleitos. Que precisam de quem? Dos bois mansos. Como é que eles virão? Relacionamento. E qual é a garantia desse relacionamento? O jugo do Senhor, que Ele coloca entre nós. O que vai acontecer? Qual o resultado? A fé dos eleitos será promovida. Estão entendendo? Bênção? Está se achando aí? Se encontrou aí? E agora, quando é que vai estar? Que você vai orar agora? Na sua oração vai ter o quê? Promover a fé dos eleitos. Quando é que você vai orar isso? Agora à noite. Hein? Amanhã de manhã, Senhor, bênção, obrigado, Senhor. Eu sei agora o que eu estou fazendo aqui nesse mundão. Agora, Senhor, tudo se encaixou. Agora eu já sei quem eu sou, o que aconteceu comigo, por que eu estou aqui, como é que tem que ser aqui. Aí, sabendo disso, você vai casar com uma pessoa errada? Não. Você vai casar com uma pessoa que vai te impedir de promover a fé dos eleitos, de andar com boi bravo? Para com isso. Paulo falou, olha, não entra em julgo desigual, não. Presta atenção. Vai entender o reino. Quando você entender o reino, aí você vai saber escolher o maridão, a esposona. Ou no caso, fica solteiro. Paulo diz, quem casa virgem faz bem, quem não a casa,
faz melhor. Mas se vai casar, casa com quem ajuda você a promover a fé que é dos... Yes! Está entendendo? Você vai saber fazer o curso de faculdade, porque agora você sabe que tem que promover a fé dos eleitos, então você tem que acertar. Tudo fica certinho quando você sabe que você tem que promover a fé que é dos eleitos. Yes! Então você... Primeiro, promover a fé que é dos. Segundo, o pleno conhecimento da verdade, que é da palavra. Você precisa disso. Como Deus vai encher a terra da sua glória? Quando você se encher da palavra dele. Ele veio cheio de graça e de... E o que é a verdade? A palavra. A vontade dele. Aí Paulo está dizendo agora lá em Creta para Tito, né? Paulo está dizendo, olha, promova a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da... Antes dele falar conhecimento da verdade, ele diz o pleno conhecimento da verdade. É para você levar qualquer conhecimento da verdade? Não, é o pleno. Significa que você tem que dedicar a palavra, amar a palavra, comer a palavra, buscar a palavra, viver a palavra, respirar a palavra. Está entendendo? Aí eu faço aqui de manhã a pergunta, cita lá um versículo da Bíblia. Aí tem uns crentes aí que falam, Jesus chorou. Desculpa lá. É um versículo da Bíblia. Mas se ela voltar aqui no próximo ano, daqui 5 anos, ela vai falar o mesmo versículo. Estou brincando, gente. Gente, precisamos da palavra. Se você não se encher dela, como você vai encher a terra da glória de Deus? Peça perdão pelo relacionamento medíocre que você tem tido com a palavra de Deus. É vergonhoso. Como é que você vai encher a terra se você está vazio de palavra? Mas você está cheio de TikTok, Instagram, Facebook, rede social, celular. Tem gente que o aparelho de celular está mais gasto do que a Bíblia. É. Vamos fazer um teste? Me traz seu aparelho. Deixa eu dar. É, traz os dois para eu comparar. É. Pois é. É, gasta, né? Ó. Tá tentando sair pela tangente, né? Estão entendendo? Olha aí, temão, né? Benção. Palavra. Então você foi salvo e a terra vai ser cheia da glória de Deus quando você promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade. Amém? E agora, para concluir, leia Tito 1, verso 5. Já sabemos que temos que promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade. Agora, para que isso? Né? Para encher a terra da glória de Deus. Mas ao promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, vai acontecer o que está escrito no verso 5 de Tito 1. Então, quem tem Bíblia, leia lá, Tito 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta. Desce. Pronto. Bem como em cada cidade constituísses presbíteros. Isso. Então, presta atenção. Como é que ele começa o verso 5? Por esta, que causa? O pleno conhecimento da verdade. Psss. Vem cá, igreja. Qual é a tua causa? O pleno conhecimento da verdade. Qual é a tua causa, Ronaldo? Pleno conhecimento
Não, promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade. Emily, qual é a sua causa? Muito bem. Alexandre, qual é a sua causa? Muito bem. Sueli, qual é a tua causa? Da verdade. Rosângela, está fazendo 60 anos hoje. Qual é a nossa causa? Muito bem. Ao fazer isso, vai acontecer o versículo 5. Paulo diz, por esta causa, yes, por esta causa, te deixei em... Opa! Por esta causa, te deixei em Goiânia. Por esta causa, te deixei em Querência. Por esta causa, te deixei em Pontalina. Por esta causa te deixei em Poções. Por esta causa te deixei em Lauro de Freitas. Por esta causa te deixei em... Por esta causa te deixei em... Eita fé, hein? Uau! Por esta causa... Eu deixei você casar com o... Ó, demorou, minha filha. Fiquei preocupado agora. Por quê? Não estou te entendendo, não. Também não. Por esta causa, presta atenção, hein? Por esta causa eu te dei 2 filhas. Yes. Olha como as coisas se encaixam. Por esta causa eu te deixei chegar aos 60 anos. Uau. Tá vendo? Ele te deu e aquela lá. Uau. Já pensou? Está vendo como tudo se encaixa quando você acha? Como você faz as conexões certas? Uau. Gente, essas coisas para mim ficam tão claras. Por esta causa eu te tirei da morte e te trouxe para... Te libertei do império das... E te transportei para... Por esta causa. Para quê? Promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade. Por esta causa. Te deixei aonde? Em Creta, aonde você está. Nesta terra. Nesta eternidade. Por esta causa eu te trouxe à existência. Para fazer o quê? Nessa existência, nessa eternidade, nestes seus anos, promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade. E quando isso acontecer, a terra será cheia da sua glória. Pensam, tudo se encaixa. Então, por esta causa, a gente sabe por que casa, por que tem filhos, por que vive, o que faz com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa agenda, com os nossos dons, com os talentos, por esta causa. Te deixei em Creta. Aí ele, para concluir, olha o que ele diz aí, para que colocasse, pusesse em ordem as coisas restantes. Ufa, tem muita coisa para ser colocada em ordem. Não é verdade? E ele quer o mundo em ordem. Só quando estiver tudo em ordem, ele virá e consumará tudo. Yes.
Então, o que nós temos que fazer nesse mundo? Colocar em ordem. O quê? As coisas restantes. Por quê? Para Ele ser glorificado. E o fim virá. Temos que colocar em ordem. Quem Ele escolheu para colocar em ordem? Os eleitos. Os bois mansos. Eu e você. Homens e mulheres. É a você que Ele escolheu para colocar em ordem as coisas restantes, tanto em Creta como em qualquer outro lugar da terra. O mundo poderá ser colocado em ordem por outras pessoas? Não. Nós fomos chamados para colocar em ordem as coisas restantes. Amém? Se achou aí? Você sabe por que está aqui? Dá tempo de ficar perdendo tempo? Não dá não, né? Bênção. Alguma pergunta, algum comentário? Não? Entenderam bem mesmo? Nada mais? Podemos encerrar hoje? Bênção. Então, que Deus nos abençoe, que haja consertos na sua vida, que a sua fé se reoriente, né? Que haja calibragem, equilíbrio, conserto, né? Propósitos, que tudo melhore. E em nome de Jesus, que o que você ouviu durante esses dias, hoje de manhã, agora à noite, que realmente você se ache, né? Se melhore aí, porque tem que melhorar. Amém? Amém. Benção. Então, qualquer um de vocês que ouviu, entendeu, ore ao Senhor e nós vamos dizer amém. Tá bom? E peça força para amanhã. Amanhã de manhã o negócio vai ficar bravo, né? Então, por isso que o que foi falado hoje é preparando para amanhã. Amém? Então, qualquer irmão levante, fique em pé e ore ao Senhor. E nós, os demais, vamos dizer amém. Bênção. E quando forem dormir e tudo, vão devagar para não escorregar e deixar a coisa sair da cabeça. Deita no colchão devagarzinho, devagarzinho. Ok? Não faça movimentos bruscos. Né? Porque corre o risco de você perder, né, o que você ouviu. Então, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome, Pai. Amém. Somos gratos, meu Deus, pela oportunidade que temos, meu Deus, de aprender da tua palavra. Obrigado, Senhor. Que essa palavra, Senhor, que nós ouvimos hoje, que venha nos fortalecer dia a dia. E que desta forma, Senhor, nós possamos assim promover a fé dos eleitos. Amém. Eu sei que é o teu desejo. E assim eu oro, Pai, com a certeza, meu Deus, que todos que aqui estão aprenderam um pouco mais da tua palavra. Amém. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Bênção. Agora quem tirou as cadeiras lá de dentro, devolva. Nós vamos ter um vídeo agora, né? Que vai ser passado aí. O vídeo é fresquinho. E depois do vídeo, né? Aí nós vamos lá para baixo, lá para a social. Tem a magia branca hoje.